as suas relações. A começar por aí. Como eu disse no início, cada um que teve relação com o Banco Master tem... Então explica a tua relação de processos travados no STF, Gleisi. Né? Você junto com o seu namorado lindinho da planilha do Odebrecht, né? Vocês são recordistas de inquéritos parados no STF. Explica essa relação, então. Vai lá. Tem que se explicar. Tem que falar o que aconteceu, o que não aconteceu, por que fez, quais são as consequências, enfim. Acho que é isso. É isso que deve conduzir o processo. Sobre essa questão do judiciário, se a gente for falar de reformas de instituições, a gente precisa de reformas em várias áreas, né? Inclusive uma reforma política. Então eu acho que está na hora de a gente, passadas as eleições, pensar de que forma a gente areja as instituições nacionais, né? Não só o judiciário, mas também o legislativo através da reforma política e de outras ações. Pausa aqui. Basicamente ela está falando o seguinte, olha só, pessoal. A gente vai fazer uma reforma aí, é que agora a gente tá preocupado com a eleição. Ô mano, deixa eu te falar uma coisa. O Lula ganhou a primeira eleição em 2002. Aí teve o Lula 1. Depois ele ganhou a eleição de novo, teve o Lula 2. Depois ele conseguiu eleger a Dilma. Depois ele conseguiu eleger a Dilma de novo. Depois ele conseguiu eleger de novo. São 5 mandatos do PT. Vocês nunca fizeram reforma nenhuma, não disseram, muito pelo contrário. Vocês sempre votam a favor de mamata, tá? Pra elite do funcionalismo público. Eu tava vendo com o Renato ontem, né? Eu falei, vê o PT aí na Lesp. O que eles votaram só em 2025 aí, só nos últimos, 3 anos aí, eles sempre votam a favor dos reajustes pra elite do funcionalismo público. Essa última que teve agora, que aumentou cargo na Câmara Municipal, eles votaram a favor. Então que moral a Gleisi Hoffmann tem pra vir aqui falar de, não, passadas as eleições nós vamos fazer uma reforma no judiciário? Vocês não vão fazer reforma nenhuma. Vocês já têm 5 mandatos e ao longo desses anos todos, não só vocês não reformaram, como vocês aumentaram e votaram a favor de aumento para benefício da classe política da elite. Para a elite do funcionalismo público no Brasil. Tá? Vai lá, continua. Me parece que esse é o caminho, Daniel. Mas na avaliação da senhora, no caso, pegando o caso do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que na semana passada até foi objeto de uma declaração até dura do presidente Lula, que numa entrevista disse que o ministro Alexandre deveria preservar a sua biografia e se afastar de algumas decisões que envolvam o Master pela relação da mulher dele com o escritório. A senhora concorda que o ministro Alexandre agiu mal em algumas situações, exagerou e deveria se preservar mais, deveria eventualmente se afastar dessas decisões? Olha, Zanini, isso foi uma conversa que o presidente teve com o ministro Alexandre de Moraes e que ele relatou. Entendeu? Aí cabe a avaliação dele, cabe... Não pausa. Ai, meu Deus do céu. Cabe a cada um explicar isso, a relação? Não, cabe ao presidente. A pergunta foi clara. A senhora também acha que o Alexandre de Moraes errou? Vai lá. As avaliações do presidente. Ela não respondeu. Isso é a avaliação dele, né? Ele tem que avaliar aí o que ele avaliou. Então tá bom, cara. Como é que pode, né, velho? Sabe uma coisa que me espanta um pouco, cara? Como é que as pessoas continuam votando, né, nesses líderes partidários de forma completamente assim... É uma inércia. A pessoa só vai votando, né? Como é que a Gleisi Hoffmann tem voto, cara? Como é que pode, velho? Né, cara? Vai lá. Na realidade, a gente tem um fator muito diferente agora, que são a questão dos jogos, das bets, né, que foram legalizadas, e isso tem entrado na vida das famílias de forma muito forte e tem impactado muito no endividamento. Acho que são 2 fatores, a questão das bets e a questão dos juros. Pausa o governo aqui, fez lá pausa atrás... aqui. Então lá, vamos falar que a questão das bets ela é fundamental para o endividamento brasileiro? Sim. Só que antes das bets tinha endividamento, tinha um monte. Tanto que na campanha de 2022, o Ciro Gomes já falava, vou tirar seu nome do Ceasa, do SPC. Vou tirar seu nome, né? Vou limpar seu nome. Porque já tinha muito endividamento e você não tinha tido o boom das bets ainda. Antes de 2022 tinha também. Aí depois eu falei assim, não, a questão dos juros. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês indicaram o presidente do Banco Central que está em vigor hoje? Vocês indicaram. E aí, qual é a culpa dos juros? Porque antes era do Campos Neto. Aí vocês indicaram o Galípolo. E aí? E agora? Vai lá. Uma renegociação com o desenrola.
as famílias voltaram a se endividar e esse crescimento estratosférico dos juros fez com que a renegociação das dívidas fosse muito mais difícil depois disso e vai virando uma bola de neve e as famílias continuam se endividando com os jogos. Então, o presidente, ao constatar esse cenário, disse, não, nós precisamos intervir. Isso é um problema grande para o país. Assim como foi o problema do tarifaço com o Trump e ele interviu e a gente conseguiu resolver, ele está tendo a mesma atenção para essa situação. Tanto que até em entrevista ele falou que vai lançar um programa, ele está discutindo com o governo, já fizeram várias reuniões e ele também achava que tinha que tomar uma medida forte contra a Betts. O que eu particularmente concordo. Eu acho que a gente não tinha que ter essa jogatina. O problema é que isso é muito forte. Então, não tinha um jornalista aí da TV Folha para dar uma perguntada um pouquinho melhor, né? Falar, e o endividamento gigantesco do Brasil anterior ao boom das bets? Ela vai pôr a culpa nos juros. Tá, mas vocês agora colocaram o Campos, né, o Galípolo. Não tem um jornalista para perguntar isso? Senhora Gleice, olha só, vocês falaram muito do Campos... Uma pergunta curta. Vocês falaram muito sobre o mandato do Campos Neto indicado por Jair Bolsonaro. Agora vocês indicaram o Galípolo e o juros está maior do que estava antes. O que a senhora tem a dizer sobre isso? É uma pergunta simples, rápida. Veja... Não tem um fazer essa pergunta?